O que é que fazem um economista, um jornalista e uma poeta neste podcast um pouco mais de azul? O mote deste episódio é o lado de cá. O Francisco Louçã vai falar do lado de lá, dos resultados da direita e extrema-direita nas europeias, mas também do lado de cá, onde as esquerdas se dividiram mais, a Alemanha e Espanha, e também os resultados das eleições em Portugal e os problemas que daí vão resultar. Fernando Alves vai falar de Iqbal, o cortador de cravos, que deu uma lição de geografia e de humanidade ao Ventura diante do Mar da Póvoa. Eu vou falar da Espectadora, de Miguel Castro Caldas, e a partir daí falo do lado de lá, para onde as palavras me levarem. Esta edição de Um Pouco Mais de Azul é dedicada ao lado de cá. Podemos olhar para o lado de cá e para o lado de lá de várias formas. Eu escolhi fazê-lo a partir do ângulo das eleições europeias. No tabu e, aliás, nos vários espaços das várias opiniões que convivem com tanta alegria neste Um Pouco Mais de Azul, não é muito comum uma análise detalhada do que aconteceu numas eleições. Eu vou-me referir a elas com alguns pontos concretos, porque creio que desta vez se justifica apresentar-vos um ponto de vista, que é o meu ponto de vista neste contexto. E começarei pelo lado de cá e o lado de lá, no contexto europeu, para depois, num segundo momento, vos falar das eleições nos resultados portugueses e nas consequências que isso pode ter para Portugal e para a Europa, aliás. Mas começo pela questão europeia, concentrando-me, aliás, em 3 países. Os dados já são conhecidos, já foram muito comentados. Quem quer pode procurar, ver como é que a geografia política se alterou, mas eu queria chamar a atenção para 3 problemas. O problema da Alemanha, em primeiro lugar. A Alemanha é a maior potência económica, é, aliás, agora também a maior potência militar, não tendo armas nucleares, mas é o maior gasto militar. Isso tem grandes consequências e é o país cujo governo domina politicamente a União Europeia. É, aliás, precisamente por causa disso e pela aproximação do governo alemão a Washington, que a possibilidade de uma autonomia, ou de alguma margem de autonomia, nunca foi muito grande, mas de uma margem de autonomia da política europeia em relação aos Estados Unidos tem vindo a desaparecer no contexto da guerra da Ucrânia e dos desenvolvimentos políticos que daí decorrem. Portanto, a Alemanha é muito importante. E os resultados da Alemanha são um choque. Houve quem dissesse que não mudou assim tanto na Europa. Creio que é uma total incompreensão do que se passou, porque é não o princípio, mas é um passo importante de uma aproximação de um abismo com o reforço da extrema-direita e, muito mais perigoso do que o reforço da extrema-direita, a conjugação crescente dos temas e até da forma de atuar entre partidos da extrema-direita e partidos de direita e até partidos do centro, entendamos-nos bem. E a Alemanha é um exemplo disso. Se a CDU, o partido, é o nome que na Alemanha tem, o partido histórico da direita, que funde democratas cristãos e, enfim, a direita histórica da Alemanha, foi o primeiro partido. O segundo foi a Alternativa para a Alemanha, um partido que vem do neonazismo, ou do pós-nazismo, se quisermos, e que, aliás, na campanha não teve nenhuma hesitação em reclamar a herança cultural do nazismo. E, portanto, está a construir uma identidade própria sobre a tragédia da Alemanha. E foi o segundo partido mais votado. Os 3 partidos do governo, os sociais-democratas, do primeiro-ministro Scholz, os verdes
e os liberais, que estão coligados juntos no governo, ficaram todos atrás do partido da extrema-direita. Isto tem uma grande importância pela forma como antecipa os resultados eleitorais potenciais no contexto da crise alemã, do aproveitamento do tema da imigração e, aliás, do aproveitamento da pressão para a guerra de que este governo foi tão instrumental. Como chegou a ser assinalado durante a campanha eleitoral, uma das particularidades do governo que ficou tão minorizado com este resultado era o seu compromisso com Netanyahu. O governo alemão é o segundo maior fornecedor, só atrás dos Estados Unidos, 300 e poucos milhões de euros no ano passado, de armas fornecidas a Israel e que continuaram e aceleraram o seu fornecimento durante todo este período da invasão de Gaza e do genocídio que está a correr. E, portanto, o compromisso pró-sionista e o compromisso pró-belicista dos social-democratas, dos verdes e dos liberais foi muito confirmado por este governo. Isso tem uma consequência, é que estes partidos, que são os que dominam as suas famílias políticas na Europa, os social-democratas alemães na família socialista e social-democrata, os verdes na família verde e os liberais na família liberal, acentuam este compromisso, que é um compromisso que os vai tornando em partidos militaristas, imperialistas e, aliás, exterministas, ou seja, racistas. E a guerra de Gaza é o sinal dessa evolução. Há à esquerda também, e quero chamar-vos a atenção para isso, uma evolução preocupante. Há também noutros países, já vou falar disso. Mas na Alemanha surgiu de uma ruptura do partido tradicional histórico da esquerda alemã, que é o Die Linke, a esquerda, que juntou uma parte crítica da social-democracia com uma parte crítica do comunismo de leste e formou um partido que chegou a ter 8, 10% nos resultados eleitorais, o que é muito expressivo em algumas das regiões da Alemanha em particular. Esse partido só elegeu 3 deputados e sofreu uma ruptura da sua antiga porta-voz, Sarah Wagenknecht, que criou uma nova coligação. Ela conseguiu 6 deputados. Aliás, o seu partido, muito curioso, não é? Chama-se Coligação Sarah Wagenknecht, tem o nome da própria dirigente, que é uma forma nova de fazer política neste contexto. Não se vê muito na Europa coisas destas. Tinha uma grande expectativa eleitoral, 15%, diziam as sondagens, e acabou por ter só cerca de 6% e 6 eurodeputados. Portanto, no conjunto, a esquerda perdeu por causa desta nova divisão, e que tem, aliás, uma particularidade, que é que este novo partido junta uma política social comprometida com direitos laborais, comprometida com a luta pelo horário de trabalho, com uma política xenófoba contra os imigrantes. Sarah Wagenknecht, por exemplo, propunha que houvesse mais deportações de imigrantes e queria adotar uma política dura contra a imigração, para assim contrariar, ou para assim sugerir como alternativa, na verdade confirmando, a política contra a imigração que a extrema-direita faz. Disputar com a extrema-direita uma política xenófoba à esquerda contra uma política xenófoba à direita. E, portanto, há não só o efeito da divisão, mas há este outro efeito de degradação dos compromissos políticos e, digamos, da memória coletiva e da visão dos direitos humanos que a esquerda tem vindo a representar. Portanto, dupla derrota na Alemanha. Em França, como é sabido, Le Pen teve mais do dobro, não foi o dobro, foi mais do dobro dos votos do partido de Macron. Macron decidiu convocar eleições em 3 semanas. Daqui a 3 semanas haverá eleições em França, não eleições presidenciais, elas só ocorrem em 2027, em abril de 2027, mas eleições legislativas, o que, aliás, poderia provocar, o que já aconteceu, não muito frequente, mas já aconteceu em França, em que o presidente, que tem muitos poderes executivos, convive com um governo que sai do Parlamento e que é de cor política oposta.
Isto não acontecia com Macron, durante o seu primeiro quinquênio como presidente, não aconteceu nestes 2 anos desde a sua eleição, poderá acontecer, não sabemos o que resultará deste processo eleitoral. À esquerda, o panorama é também mais complicado. A France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon elegeu 9 eurodeputados. O Partido Socialista, que esteve aliado com a France Insoumise nas últimas eleições, elegeu 13 deputados. Há uma pequena recuperação do Partido Socialista, que já foi um partido dominante, elegeu o presidente, teve maioria parlamentar e reduziu-se muito nos últimos anos. O Partido Comunista não elegeu nenhum. Nas últimas eleições, estes partidos de esquerda ou centro-esquerda, no caso do Partido Socialista, estiveram aliados. Não é seguro que, e será decidido nos próximos dias, que haja de novo uma aliança que seria a sua possibilidade de aparecerem como um polo alternativo na política francesa contra Macron e contra o ascenso da extrema-direita. Portanto, aqui houve unidade, não sabemos se haverá essa convergência para estas eleições. Jean-Luc Mélenchon acabou de o propor logo a seguir a fecharem as urnas e, portanto, a proposta está em cima da mesa, mas não sabemos se o Partido Socialista a poderá aceitar. O terceiro país acerca do qual vos queria chamar a atenção é a Espanha. Em Espanha, o Partido Popular, o principal partido da direita, um partido muito radical à direita, elegeu 22 eurodeputados. O Partido Socialista, que governa com uma coligação ampla, elegeu 20 eurodeputados. A diferença não é muito acentuada, não permite à direita pôr em causa a governação de Pedro Sánchez, mas dá-lhe algum ímpeto. Na extrema-direita há uma novidade, que é que o Vox recua, só tem 6 eurodeputados, e surgiu um novo partido, que é um sinal da política, já vos disse isso, a respeito daquele nome do partido alemão. Outra particularidade, esta em Espanha, é que um influencer de extrema-direita, um homem que inventa as teorias mais delirantes que se pode imaginar. Se já pensaram ou se já conhecem bem, como de certeza conhecem, as teorias da substituição e outras teorias da extrema-direita, ponham tudo isso multiplicado por 10 para saber o que é este influencer que formou um partido para acabar com a festa, chama-se assim, e acabou por ter 3 eurodeputados, metade do que tem o Vox. Portanto, é uma disputa, podem aproximar-se, enfim, logo veremos. À esquerda, tragédia, porque desde das últimas eleições formou-se um partido, o partido Sumar, dirigido pela vice-presidente do governo Yolanda Díaz. Ela tinha chegado ao governo indicada pelo Podemos, quando o Podemos representava uma coligação muito ampla de forças políticas que se reconheciam naquela equipa que, no impulso do movimento social, construiu um novo partido político, chegou a ter cerca de 20% em Espanha, mas esta ruptura provocada pela ministra Yolanda Díaz e a sua ambição de criar um novo partido atingiu duramente o Podemos, com prejuízo para ambos os lados. Também ela esperava, como no exemplo alemão que vos dei, ter uma grande votação, e as sondagens chegaram a dizer cerca de 15%, acabou por eleger 3 eurodeputados e o Podemos reduzir-se para 2. No total, a esquerda perde com esta divisão e ela enfraquece a sua autonomia estratégica. Por isso mesmo, poucas horas depois das eleições, Yolanda Díaz, que não tem um ano na liderança deste partido Sumar, acabou por desistir, por se demitir. E, portanto, ficou aberta uma crise política em Espanha. Há uma incerteza em França e na Alemanha há uma divisão, como vêem. Portanto, nos 3 casos, dão-nos uma ideia de como a direita se radicaliza, ou ganha, como no caso da França, ou fica em segundo lugar, como no caso da Alemanha, ou se radicaliza, como no caso de Espanha. A esquerda se dividiu com estas separações que a enfraqueceram no seu conjunto e mesmo a sua capacidade de resposta, e num caso, que é o de França, ainda veremos se é possível uma necessária convergência para enfrentar a extrema-direita. Isto é, as dificuldades do nosso lado de cá, com as grandes mudanças do lado de lá. A segunda reflexão que vos queria apresentar
é sobre o nosso lado de cá, no sentido mais geográfico, Portugal. O que é que aconteceu nestas eleições europeias? São muito pouco tempo depois das eleições legislativas e, aliás, a comparação destas eleições com as europeias de há 5 anos atrás é menos adequada do que com as eleições de março que elegeram o Parlamento, embora haja diferenças substanciais. Há muito menos participação, há 30 pontos percentuais de participação a menos do que nas eleições legislativas, que chegaram a 65%, neste caso à volta de 36%, um pouco mais do que os escassíssimos 29% de há 5 anos, menos do que as eleições de há 2 meses atrás, mas, em todo o caso, uma pequenina recuperação, provavelmente explicada para estas eleições europeias pela facilidade do voto em mobilidade, que acabou por ser acessível e criar um conforto grande para quem não estivesse próximo das suas mesas de voto onde está inscrito. Portanto, tivemos estas eleições e creio que elas devem ser, sobretudo, comparadas com as eleições de há 2 meses. Os comentários tenderam a dizer que não mudou nada. Mudou muito na Europa. Alguns dizem que mudou menos do que o que se previa. Eu acho que mudou tanto quanto se previa, o que é péssimo, mas teria mudado menos em Portugal. Há, no entanto, algumas alterações. A AD tinha superado o Partido Socialista por cerca de 50 mil votos. Neste caso, o Partido Socialista ultrapassa a AD, somando os votos do PSD e do CDS, que agora iam coligados, por uma margem também muito escassa. O Partido Socialista, na verdade, tem mais votos, mas menos um deputado do que a sua confortável vitória de há 5 anos atrás, mas, enfim, depois de ter perdido por pouco, ganha por pouco, perdido por pouco nas eleições legislativas, ganha por pouco nas eleições europeias. A AD mantém o mesmo número de eurodeputados que tinha, e aí poder-se-ia dizer, então ficou tudo na mesma. Não é bem verdade. Há algumas outras alterações. Uma delas é a subida da Iniciativa Liberal, que elege 2 deputados, eurodeputados, e a grande queda do Chega, comparando ambos com as eleições legislativas de há 2 meses atrás. O Chega, aliás, tinha chegado a anunciar, pela voz de Tanger Correia, que poderia ter 4 ou 5 deputados, pela voz de Ventura, sempre mais inflacionista, que poderia ter 9 deputados e queria ganhar as eleições. Teve 2, os mesmos que a Iniciativa Liberal, com uma pequenina margem de votos. Menos do que 10%, quando tinha tido 18% nas eleições legislativas. É, portanto, desse ponto de vista, uma derrota tremenda. E essa derrota vem não só pela escolha de Tanger Correia, ele é muito apontado como pela sua inépcia, pela sua impreparação, pela sua flutuação, enfim, para o dizer de uma forma cordial, e, portanto, seria uma das explicações para esta queda eleitoral. E eu não creio que essa explicação esteja certa. Pela muito simples razão de que qualquer outro candidato, enfim, o Chega nunca terá uma candidata mulher, mas qualquer outro candidato seria sempre uma palidíssima imagem de um especialista em truculência. E nisso André Ventura é imbatível dentro do espaço do Chega. Nunca haverá alguém que seja tão arruaceiro como ele e que consiga captar a atenção pública pela arruaça permanente e, aliás, em espiral. E, portanto, qualquer outro candidato seria um Tanger Correia. Claro que Ventura pôs-se de corpo e alma na campanha eleitoral e, portanto, a derrota é uma derrota dele, em primeiro lugar, uma derrota do seu partido, da sua capacidade de configurar um espaço político. Ou seja, o grande número de eleitores que o Chega foi trazer da abstenção para um voto tão empenhado há 2 meses atrás, faltou-lhe. Não o mobilizou. Isto tem consequências políticas. Uma delas é criar aqui uma dúvida. Será que, por causa disso, e com a pequenina diferença que o Partido Socialista cria e com o grande quebra do Chega, isto diminui o seu ímpeto para provocar uma crise política de curto prazo, atacando a AD para tentar ganhar-lhe algum terreno em eleições legislativas antecipadas? Pode ser que seja verdade que dificulta o campo a André Ventura. Há ainda uma outra hipótese, no entanto. É que André Ventura faça de Macron, ou seja, na derrota aposta-se tudo.
põe-se tudo em cima da mesa. E, portanto, acentuar a agressividade para tentar ganhar tempo, sabendo que o prolongamento por 1 ano, por 2 anos, da governação de Luís Montenegro pode retirar espaço à AD, pode retirar espaço ao Chega, até porque Montenegro faz o que fazem outros partidos de direita na Europa, que é adotar uma política de imigração, que é a política do Chega, e adotar políticas sociais que se vão aproximando no discurso e na forma de organização e de intervenção das políticas da extrema-direita. E isso retira algum espaço a André Ventura e ele pode temê-lo. Portanto, ainda é cedo para se concluir se estes votos que criam tantas dificuldades ao Chega vão acelerar ou, pelo contrário, travar o seu ímpeto para provocar novas eleições. No conjunto da esquerda há algumas alterações também. Comparado com as eleições de há 2 meses atrás, o Bloco de Esquerda mantém praticamente a mesma percentagem. Vale a pena sublinhar, e isto vale para todos os partidos, que, havendo uma grande diminuição da participação, a mobilização do seu próprio eleitorado pode compensar, se for superior ao da média dos outros partidos, pode compensar os efeitos de desgaste que alguns partidos ou de crescimento possam ter tido ao longo do tempo. No caso do PCP, por exemplo, que foi o último a eleger um eurodeputado, mas conseguiu eleger João Oliveira contra muitas sondagens, é plausível que uma mobilização, sobretudo nos últimos dias, do eleitorado do PCP, que é um eleitorado mais idoso, mas, enfim, fiel ao partido, tenha permitido contrariar tanto as sondagens como o efeito eleitoral que já se tinha sentido nas eleições legislativas, e é um bom sinal que tenha eleito esse quadro capaz e interveniente como João Oliveira. O Bloco de Esquerda elegeu Catarina Martins, manteve então essa sua votação na ordem do que tinha tido, quer dizer, teve uma mobilização eleitoral comparável com a média que tinha obtido anteriormente. A surpresa foi o LIVRE. Algumas sondagens davam-no como uma eleição certa, outras davam-no até à frente do Bloco de Esquerda e do PCP. Tudo isso falhou. O LIVRE subiu muito nas eleições legislativas e não aguentou esse processo. Há várias explicações para isso. Uma delas é o seu conflito interno nas primárias. Quem seguiu o Tabu ao longo dos anos sabe que eu sou adversário das primárias. Acho que as primárias é um truque, uma manigância eleitoral para tentar criar uma imagem favorável da expressão pública de um partido. Elas ocorrem, por exemplo, em Itália, onde o Partido Democrático faz primárias com 1 milhão de participantes para mobilizar os seus simpatizantes. Mas o LIVRE faz primárias com 300 militantes e com 150 ou 200 votos de pessoas que, não sendo militantes, querem votar e querem participar nessa decisão interna. O problema das primárias, como se viu sobretudo na Grécia mais recentemente, é que elas são nos grandes partidos, não me estou a referir ao LIVRE, nos grandes partidos de massas, muito vulneráveis a processos de comunicação, a agências de comunicação, a grandes investimentos. Houve um milionário norte-americano que ganhou as primárias no Syriza porque tinha os meios para se impor nas redes sociais e em formas múltiplas de comunicação, apostou e ganhou. E isso pode acontecer em partidos em que as primárias não são a feijões, são a sério. E, portanto, há uma disputa de poder que é aberta pela distorção do universo dos decisores através deste tipo de processos. E é a razão pela qual eu me oponho às primárias. Na verdade, o LIVRE tem uma história difícil a esse respeito. Houve umas primárias em 2015 em que o candidato do Porto foi decidido por um grupo religioso. E o LIVRE decidiu anular as primárias no Porto porque as primárias não tinham corrido de acordo com o que a direção assim entendia. E houve, como é bem conhecido, uma tentativa de alterar as regras para impedir a eleição de Francisco Paupério, coisa que depois acabou por não se concretizar. Talvez isso possa explicar que
a diferença entre paupério e a direção do LIVRE tenha levado estes dirigentes, Rui Tavares em particular, a ter uma tal distância em relação às eleições, a não se empenhar e a mostrar que não se empenhava, tornando muito evidente que não favorecia esta candidatura e, porventura, isso terá sido a principal causa da perda de velocidade, da perda de atração que teria permitido, em qualquer circunstância normal, como previsto pelas sondagens, a eleição de um eurodeputado, que assim fracassou. Há um segundo ponto que não sei se terá tido alguma influência neste contexto, mas é que o LIVRE tem uma relação internacional, enfim, todos os partidos têm relações com partidos que estão mais próximos ou mais distantes, isso é, e todos os grupos, as famílias políticas europeias são muito heterogéneas, mas os verdes são um pouco diferentes da heterogeneidade. Na verdade, para um partido com um compromisso com a causa palestiniana e com a causa da paz, como é o LIVRE, a relação com os verdes, sobretudo com os verdes alemães, é mais ou menos como ter um tio louco escondido no sótão do prédio e que não se pode mostrar, porque os verdes alemães são protagonistas, impulsionam, têm o Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo europeu que mais armas fornece a um criminoso de guerra, que é Netanyahu. E, portanto, não há aí um pingo de respeito pelos direitos humanos ou de procura da paz nos verdes alemães. E, portanto, há uma contradição que pode criar alguma desconfiança entre eleitores tradicionais deste partido. O argumento de que este espaço eleitoral representa o que o PAN representava. Lembremos, o PAN teve 4 deputados no Parlamento Nacional, como tem o LIVRE, e teve um eurodeputado, como o LIVRE não tem. E, portanto, poder-se-ia dizer, bom, isto são os votos que polarizaram para o LIVRE. E há alguma expressão esse processo pode ter, mas, na verdade, há uma renovação dos eleitorados, partidos novos atraem eleitores novos, e os eleitorados mais politizados, enfim, que já olham com muita atenção e com mais experiência de anos recentes sobre os processos eleitorais e as escolhas políticas, tomarão decisões baseadas nessa experiência. Portanto, o resultado em Portugal é que parece não ter mudado muito, tendo havido uma alteração que é um terremoto. É que a grande mudança do mapa eleitoral português, o ascenso do Chega, foi destroçado pelo próprio Chega. Não foi uma concorrência como aconteceu em Espanha, foi destroçado pelo próprio Chega. E isso terá consequências, já veremos quais. A última nota que vos queria deixar, também sobre o lado de cá, é que tipo de confrontos haverá decorrentes destas eleições europeias. Eu creio que haverá 3. Haverá um confronto que determinará a cor da Europa, que é a questão da imigração. A xenofobia é muito potente, o discurso de ódio baseado no racismo é muito poderoso, é muito envolvente, reconstrói uma cultura de direita e de extrema-direita que tem vindo a aproximar muitos governos europeus de uma visão de agressão, ou com medo das suas margens, ou por profunda convicção de que assim deve ser feita a política da direita. Ela é inviável economicamente. Não há nenhum país europeu que viva sem imigrantes. A prosperidade média europeia, o acesso a bens de consumo, a garantia de serviços mínimos, serviços básicos de limpeza, ou transportes e muitos outros, na agricultura, na indústria, depende da imigração. As economias não sobrevivem sem imigração, mas a direita fez uma escolha, que é procurar a imigração, impor à imigração a clandestinidade, portanto, os salários baixos, ou seja, uma espécie de destruição da humanidade da relação que existe dentro da população. Imigração será, no lado de cá, o grande confronto político da Europa. Há 2 outros ainda. A austeridade, mete-se muito pela evolução dos juros, pelo sacrifício que vai sendo imposto neste contexto às famílias, e sobretudo às famílias mais pobres, as dificuldades de acesso à habitação,
os custos que a continuação da guerra e mesmo esta vontade de se aproximar de um nível de hostilidade latente cada vez mais aguerrido tem vindo a provocar, e significa custos, significa desperdício, significa polarização política também, significa discursos de violência. E em último lugar, temos o risco que daqui decorre. As eleições norte-americanas são basicamente uma escolha entre um candidato que se orienta para a tensão interna, guerra civil, dizem alguns, a tensão interna com um conflito dilacerante dentro dos Estados Unidos, e um candidato, Biden, que empurra para a fronteira da Europa e para a ameaça de um conflito com a China todo este arsenal político e militar que precipitaria ou vai acentuando os riscos de conflitos em crescendo. E isso é, para o lado de cá, que neste caso é toda a humanidade, o maior risco que nós temos vindo, que nós estamos a correr e que provavelmente vamos correr nos próximos anos. Mote para o podcast de hoje: o lado de cá. Depois partirei para onde as palavras me levarem, mas primeiro gostaria de vos falar de um livro, A Espectadora. A Espectadora é uma peça de teatro, uma espécie de teatro performance, da autoria de Miguel Castro Caldas, e que é ao mesmo tempo uma espécie de ensaio em género dramático. Foi escrito como uma encomenda do Museu de Neorrealismo em 2018, mas só agora é editado pela Mariposa Azual. A Espectadora evoca uma outra peça de teatro chamada O Mundo Começou às 5h47, de Luís Francisco Rebelo, aliás, cujo centenário se vai comemorar, o centenário de nascimento se vai comemorar agora em 2024. Na performance, a atriz, Mónica Garnel, acompanhada pelo autor, que se torna ator à boca de cena, vai passando folhas de um lado para o outro, estabelecendo, estou a citar a própria peça, estabelecendo o lado de se ler e o lado de ser lido. Agora a questão reside em saber se o texto, ou seja, o assunto, é a passagem das folhas ou é sobre essa linha que nos para. A peça transita entre vários lados, galgando diferentes vértices, e não procura outra coisa senão quebrar, esbater as fronteiras sempre artificiais entre os lados de lá e os lados de cá. O lado do ator e do espectador, do autor e do ator em cena, da ficção e da realidade, do tempo em que um texto se escreve e o tempo em que se representa, o tempo da ação que se conta, o tempo da ação que é contada. E Miguel Castro Caldas faz isto tudo convocando a Francisco Rebelo para o lado de dentro da sua peça. Por sua vez, o próprio drama em ato único, fábula em um ato, assim se chama, a peça de Luís Francisco Rebelo simula a reconstrução de um mundo desde o seu início e não se percebe como é que à época a peça pôde passar para o lado de cá, mesmo o crivo da censura. A peça convoca então o tumulto das vozes desafiadoras dos opressores. Vozes que não se calam, mesmo que se cale quem as diz. Vozes que ninguém pode calar, porque, como se diz em ambas as peças, uma citando a outra como se não houvesse dois lados, vozes que não se calam porque, dizia eu, é possível capturar os corpos, mas não é possível capturar as vozes, já que estas, afinal, são maiores que os corpos. Mesmo a terminar esta fábula em ato único de Francisco Rebelo, mesmo no final, já as luzes estão abertas, o palco está descomposto, uma espectadora do público, que também é atriz, é convocada para assinalar esse início do mundo novo à hora exata, às 5h47, e deixa o espectador numa ambiguidade entre o que ainda é peça, o que já é a realidade, confundindo assim dois lados, lado de cá e lado de lá, ambos na mesma amálgama. Sujeito que se vê então no olhar alheio. No fundo, a peça de Francisco Rebelo e a performance de Castro Caldas, ensaio dramático ou pensamento de um só ato, como lhe quisermos chamar, ambas, como dizia Baudelaire, têm aquela magia sugestiva que inclui ao mesmo tempo objeto e sujeito,
mundo exterior ao artista e o próprio artista. E coloca-nos, assim com destreza, perante o esbater de fronteiras, exibindo a ambiguidade absurda não só entre lados, mas entre mesmo os risíveis significados de cá e lá, eu e o outro. Uma verdade que é de certo uma lapaliçada, mas que eu gostava assim de repetir, é que o cá e o lado de cá e o lado de lá, assim como a realidade tão esbatida entre o eu e o outro, são na verdade ficções que dependem do ponto de vista, o ângulo só de onde se observa ou se é observado. Objetivamente não existem, senão com uma perspectiva enviesada de quem olha e quem vê. Mas lançando-se a frase, é incrível este poder da linguagem para instituir o mundo e não o inverso, lançando-se a frase e consagrando-se a expressão o lado de cá, e é o que nos basta para logo nascerem fronteiras, as linhas imaginárias, e só por isso tão reais, em que facilmente suspendemos a descrença perante o que não existe, tecendo a distância entre nós e os outros, entre o lado de cá e o lado de lá. Desmontar o mundo em lados, sendo a Terra redonda, correndo ao rebolão, em rebuliço por esse universo fora, sem lados que se vejam, sequer um cima a que se contraponha um baixo, é teimar em vivê-la ao arrepio da realidade e distribuí-la, ainda que pouco, distribuí-la como se fosse plana, cada qual a seu tempo, querendo conquistar um pedaço raso e reto do cotidiano chão, quando na realidade só vemos o que nos somos naquilo em que nos outros somos nós. Só podemos conhecer o que reconhecemos. Há uma bela história contada por Umberto Eco no livro Cante, Ornitorrinco, que fala disto mesmo. Conta a história de Marco Polo, ao chegar à ilha de Java, vê pela primeira vez um rinoceronte com o seu único chifre a sobrar-lhe do focinho. Marco Polo nunca vira claro um rinoceronte e logo interpreta aquilo que vê à luz do que conhece, embora que pouco ou parcialmente. Então, olhando para o rinoceronte, para o bicho monstruoso e desconhecido, comenta: mas como é que é possível? Como é que é possível que o unicórnio, que é ao final um animal tão repugnante, tenha seduzido tantas damas ao longo dos tempos? O curioso nesta história é que Polo está a reconhecer o animal real à luz de referências imaginárias e mitológicas, um modo de compreender o que lá está, de um ponto de vista de cá, mesmo que o lado de cá conhecido seja do domínio da ficcionalidade e do imaginário que nos compõem, afinal. Muito estranho construirmos certezas e barreiras e fronteiras, estabelecermos lados e linhas que separam o cá e o lá, o eu e o outro, em fundações tão voláteis. Já voltarei à peça de Miguel Castro Caldas, de onde parti, mas reparem que mais do que serem as palavras e as conversas como as cerejas, a verdade é que as relações que se cruzam nas nossas sinapses são sobretudo como as constelações. As estrelas estão, na verdade, na realidade, a anos-luz umas das outras, e é somente o nosso olhar que as coloca na linha lógica dos desenhos, nossos anseios, nossos desejos imaginários. Mesmo que não haja aparente relação entre duas coisas, passamos o nosso tempo no mundo a relacioná-las. Aliás, que o diz não sou eu, mas a própria peça, performance, em forma de ensaio, que lhe quisermos chamar, é que o diz é a própria peça de Miguel Castro Caldas. Vejam, eu vou citar. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas, ó miséria, passamos o tempo a relacionar coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Por exemplo, na minha biblioteca, organizada por apelidos de autores, por ordem alfabética, O Mundo Começou às 5h47, de Luís Francisco Rebelo, está ao lado de Ao Largo da Vida, de Rilke. Conseguem não relacionar estes títulos? Ao largo da vida, o mundo começou às 5h47. Assim, também a mim, tudo me parece em relação. E assim maior é a dificuldade em abstrair-me a propósito dos limites e barreiras que separam o cá e o lá, quando poucos dias se passaram sobre as eleições europeias, aquelas que fingem alegremente não haver fronteiras, nem lados de cá e lados de lá entre os países na Europa, escavando, no entanto, trincheiras sociais e económicas cada vez mais fundas entre os vários países.
Essa mesma Europa que, com o aprovado Pacto das Migrações, agora ufanamente mais consolidado, com a direita e a extrema-direita instaladas ainda mais confortavelmente nos lugares do Parlamento Europeu, assim por assim essa Europa que busca cavar uma funda vala comum entre o lado de cá do mundo e o lado de lá, ou vice-versa, consoante a perspectiva. E dificilmente não consigo deixar de relacionar isto tudo, galgando de um lado ao outro os tempos e as geografias, não consigo deixar de relacionar isto tudo com uma memória pessoal. Quando os meus pais, às franjas de abril, se exilaram na Suécia, que nos acolheu muito generosamente e condignamente, quando eles se exilaram na Suécia, fugindo à guerra, à prisão, à tortura, quando na altura éramos nós os outros os que vinham de lá, chegando a um cá que não lhes pertencia. Nós éramos os outros, de cabelo e pele mais escura, mais baixos e com certeza mais barulhentos, de certo não sabendo uma palavra de sueco, tendo outra cultura social, bebida na miséria e na pobreza do nosso país da altura. País esse que, sendo na Europa, não lhe pertencia. A questão que se coloca, diz-nos Notor Fry, o ensaísta canadiano, é que, e cito, é que assim que plantamos um jardim, desenvolvemos a concepção erva daninha, ou seja, a planta que não queremos lá. Assim como a construção de um curral, continua Fry, torna ainda maior a percepção do perigo do lobo. A peça de Luís Francisco Rebelo tem por epígrafe uma citação que diz assim: a luta dos contrários, a luta entre o antigo e o novo, entre o que nasce e o que morre, entre o que se define e se desenvolve, é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento. A peça Ensaio-Performance de Miguel Castro Caldas traz o texto de Francisco Rebelo para dentro do seu próprio texto, explorando modos de contornar fronteiras, os lados de lá, os lados de cá, do palco, do discurso, do dito, problematizando bem, se o dizer, como é humanamente absurdo pensar num mundo feito cubo se ele é afinal redondo. Ou então, a peça não diz nada disto, mas aí eu, de lado de cá do texto, do espetáculo, sirvo do lado de lá do que o texto diz preto no branco e cito a citação de Diderot que lá está incluída. Um autor até pode querer falar dos temas em voga, denunciar os vícios da sociedade, mas que o faça sem querer. Se o seu objetivo se nota, ele não o atinge, ele deixa de dialogar, faz um sermão. Se isto é válido para a peça O Mundo Começou às 5h47, de Luís Francisco Rebelo, também o é para a peça Ensaio de Miguel Castro Caldas. O lado de lá do outro nunca deixará de ser o lado de cá. Ninguém, a não ser Caeiro, que assim por assim não existia de verdade, ninguém pode ter o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados, sem o saber, só com o florir e ir correndo. É que estamos todos, afinal, mais próximos de Rimbaud. J'ai un autre. Cada eu é um outro. Obrigada. Sentado num cadeirão diante do ecrã, no lado de cá de um mundo mediado pela televisão, vejo um homem chorando enquanto interpela André Ventura. Não há naquela cena um perfume tangerino. Tudo se passa numa arruada junto ao mar da Póvoa. É o país da campanha, nem sequer alegre. Há um falso tu cá, tu lá, em chão de gambuzinos, sorriso a pataco, slogan deslavado, corda ideológica tangendo discursos de ódio em surdina. Rente ao mar da Póvoa, o homem que veio do Bangladesh tratar de cravos portugueses, fala das companhias de Caxinas, conta que vão os barcos cheios de indonésios, que os de cá baldam-se à pescaria, são muitas as gaivotas em terra. Tanto o mar os separa. Ventura não é Ginsberg, chegando a Tanger. Nem o seu cabeça de lista é Paul Bowles, recebendo à hora do chá. Raras vezes um apelido foi tão desajustado. Se pensarmos que Tanger chegou a ser um fraterno rocio multicultural. Mas foi lá também que um infante dado à conquista, sem freio, deixou o próprio irmão em cativeiro. Lá, num qualquer lado de lá, deixaria a Ventura, se pudesse,
o homem que transporta no apelido um nome de cidade, um lado de lá pelo avesso. Iqbal, o imigrante do Bangladesh, é nesta história aquele que veio de longe, aquele que atravessou o mar para cuidar de estufas, a troco de um salário demasiado curto e de uma indiferença demasiado hostil. De que lado é, nesse caso, Iqbal, o imigrante que chora diante do chefe partidário a quem não vê os olhos? Para o homem de óculos escuros e vistas curtas, mundo curto, mundo de nós e os outros, Iqbal é de um qualquer lado de lá, um vago lá, longínquo e hostil, cheio de adamastores e de equívocos. Se Ventura fosse da Aima, haveria de carimbar nos papéis de Iqbal, aquele que chora, um não escorado no medo do outro e num pretenso pé em falso geográfico. Afinal, você é pescador indonésio ou cuidador de cravos vindo do Bangladesh? Ventura não é dado à escuta sensível, mas apanha bem do ouvido o que lhe interessa. O homem que chora e que denuncia um odor de racismo em seu redor chama a atenção de Ventura para o modo como se sente discriminado. Ventura trunca-lhe as palavras como se o apanhasse numa teia de contradições e, na etapa seguinte, acusará os jornalistas, os inimigos do povo, como ele chama, de manipulação e acusará partidos de esquerda que não o identifica de terem plantado no seu caminho um imigrante desatado em lágrimas, apesar de ter tudo direitinho. A direitíssima desfaçatez não tem uma réstia de pudor. Visto do lado em que me coloco, visto desta terra de ninguém, à qual gente encartada da política e da coisa mediática se refere muitas vezes pela etiqueta lá em casa, Iqbal, o que não tem casa, está do lado de cá. Neste lado de cá, há gente sem casa e entre essa gente há cortadores de rosas vindos do Bangladesh e pescadores indonésios que pescam para as mesas do lado de cá. Vieram de um lado de lá, de uma terra de ninguém que escapa aos mapas dos falsos humanistas, da margem de adamastores que soltam acordes tangerinos aos ouvidos de Ventura. São imigrantes, desaimados, atrapalham a má consciência dos que cavalgam politicamente a estranheza e o medo que se instalaram entre cá e lá. Algures no verão passado, a Marinha Portuguesa resgatou um pescador indonésio que tinha sido mordido por um tubarão azul ao largo de Vila do Conde. O homem operava na embarcação Vila do Infante que andava ao espadarte, mas as cotas do espadarte são muito apertadas, tal como as da Aima, e muitas vezes vem na rede a tintureira, o tubarão da costa. Neste 10 de junho, o sociólogo Rui Pena Pires escrevia ironicamente no Público: sem imigrantes, a Aima funcionará melhor. Mas há uma pergunta tramada, um tangerino dilema. Quem pescará o espadarte que Ventura vai pedir qualquer dia numa esplanada rente ao Mar da Póvoa? Os cravos que Iqbal corta numa estufa ali perto não são para Ventura flor que se cheire. Foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, dedicado ao lado de cá. A realização é do Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, a música do Filipe Melo e o grafismo do Tiago Tavares. Podem subscrever as nossas redes navegando um pouco pela internet.